Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Professor Kleber Paixão. E hoje, com mais um episódio, Pergunte ao Teólogo, tá bom? Antes de mais nada, né, eu quero falar o básico que você, né, tá sabendo aqui, o canal é pequeno, você precisa ajudar ele. Se você gosta do conteúdo do meu canal, se inscreva nele. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou dele, curte ele, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo, dê seu joinha para que o vídeo chegue a mais pessoas. Se quiser ajudar ele financeiramente, seja membro do canal, você pode ser meu aluno e beneficiar esse canal também. Esse canal que eu sempre falei não é meu, é nosso, para aprendizado teológico, para o desenvolvimento do intelecto e também do coração, ok? Dito isso, se você quiser estudar teologia comigo num seminário presencial, tem um seminário Batista do Povo lá em São José dos Campos. Eu sou professor. Entre em contato com a Igreja Batista do Povo em São José dos Campos. Pessoal ali de Jacareí, São José dos Campos, cidades circunvizinhas, se quiser estudar com a gente, ainda dá tempo de entrar. O curso ele é rotativo, então você entra, você já aprende. Nós estamos agora em introdução à teologia. Nós tivemos já a primeira desse semestre a matéria estudo da Bíblia, a bibliologia. Agora vamos dar a introdução à teologia e assim vai. Então ainda dá tempo de você entrar. Será muito bem-vindo estudar com a gente. Inclusive eu corrigi algumas provas esses dias, tá aqui ainda. As provas dos meus alunos, a letra dos meus alunos, ó, tudo feito à mão. E ó, 9,5, 9,5, 9,5. Meus alunos, graças a Deus, são tudo aluno top e vale muito a pena estudar com a gente. Vai começar também o seminário Kleber Paixão, organizado aí por uma escola e tudo mais. Para você preencher o seu cadastro e eles vão entrar em contato com você, vai estar aqui o formulário, logo no começo da descrição, clica nele, vai abrir lá o Google Forms, o formulário, preencha, o irmão que está cuidando disso vai entrar em contato com você. O valor está muito acessível, R$ 50 durante 6 meses. E aí esse seminário, vamos se dedicar só às questões bíblicas, exegéticas, coisas bem aprofundadas mesmo na teologia bíblica, né? Tem gente que gosta dessa área, da teologia bíblica, tá bom? Quem sabe no futuro vamos fazer também só de teologia sistemática, depois só de teologia filosófica, vamos fazer essas divisões aí. Dito isso, também se você quiser estudar teologia, eu tenho meu curso chamado Teologia na Medida Certa, meu WhatsApp vai estar aqui na descrição desse vídeo, entre em contato comigo. E aí você estuda teologia comigo, tá muito top também, tá bom? Dito isso, meus irmãos, o último vídeo teve bastante visualização sobre. Eu respondi sobre a igreja pentecostal, ela acredita na evidência de línguas idiomáticas e ela acredita na evidência de línguas estranhas, que é um dom que o Espírito Santo conceda, né? Que ele concede que se fale. Só que eu vi alguns comentários, eu achei interessante que alguns comentários dizendo assim: mas essas línguas que é falada nas igrejas evangélicas ninguém entende. Até brincaram lá, calamanais, fizeram uma brincadeira, né? Então, mas não é para entender, porque a língua estranha é estranha, não é para você entender. Ela não foi feita para você compreender. Porque quem fala em língua estranha, ele fala em mistério com Deus. Só é entendível se alguém for lá e tiver o dom de interpretar e aí falar para a igreja. Por isso que Paulo sempre dava mais o valor da profecia do que propriamente falar em línguas. Mas ele nunca proibiu falar em línguas. Em nenhum texto ele está proibindo falar em línguas, tá? Então é isso, que eu acho que a gente precisa deixar isso claro. Eu vi vários comentários falando, não. E outra coisa também, que a pessoa falava assim, Atos dos Apóstolos é língua idiomática. Pô, foi exatamente isso que eu falei no meu vídeo. Lá em Atos dos Apóstolos é língua idiomática. Eu falei isso no meu vídeo. Aí as pessoas no comentário falaram assim, em Atos dos Apóstolos é línguas idiomáticas. Eu lendo o comentário, falei, mas puxa vida, mas foi exatamente isso que eu disse. Então, assim, precisa assistir o vídeo, meu. Pra você ler, assistir o vídeo, entender o que o professor tá dizendo, e aí você pode dar o seu parecer, entendeu?
Então, esse negócio, eu não entendo línguas. Não vai entender mesmo. Não é para você entender. Quem fala em línguas fala em mistério com Deus, tá? E Paulo nunca proibiu de falar em línguas, tá? Tem gente que fala isso na internet. Paulo proibiu. Paulo nunca proibiu. Não tem um texto bíblico para dizer isso. Ah, mas coloca ordem e decência lá na igreja. Então, Paulo está organizando. Tem todo um contexto, que depois até vou trazer aqui, mas não é nesse sentido de proibição de falar em línguas, tá? Pois bem, dito isso, né? Eu precisava esclarecer. Segundo esclarecimento, no vídeo anterior, eu me expressei mal, né? E eu sabia, na hora que eu. Porque assim, quando o que que eu faço? Eu sou uma pessoa muito sistemática. Então eu gravo esse vídeo e posto na internet, no YouTube. Quando eu posto, eu assisto novamente. Por que que eu faço isso? Para que quando a pessoa fala assim, mas no momento tal você disse tal coisa, eu falo, não, não diz isso. Então eu não gosto. Antigamente eu só postava e mandava. Não, eu tô com agora com uma ideia de gravar o vídeo, postar e assistir. E na hora que eu assisti, eu vi que eu me expressei mal quando eu usei a palavra mandei. E eu sabia que alguém ia estranhar ou achar que era machismo. Não, mas foi um erro mesmo, foi um erro de expressão mesmo. Eu me expressei mal. Porque quem conhece a minha esposa, Dirce Paixão, sabe que ninguém manda nela. Ela é indomável. Minha esposa sempre fala que ela é o Merlin. Aquele, aquele tipo de peixe que, quando ele viu que ele é pescado, ele faz de tudo pra bater a cabeça dele e fala: Você vai me pegar, mas vivo você não me pega. Eu morro, mas vivo você não me pega. Ele leva as últimas consequências. Eu sempre falo que a minha esposa é o Merlin. Minha esposa é dura na cara. A mãe dela ensinou ela e as irmãs dela a ser essa mulher de garra, de não se dobrar diante do inimigo, não se dobrar diante de ninguém. E principalmente de homem. Então, aliás, quem mais manda aqui em casa é ela, não sou eu, não. Quem é do círculo da minha amizade sabe que isso é uma verdade que eu tô falando aqui. Sabe? Quem convive comigo sabe que quem manda aqui é a dona Dirce. Ela é a dona do pedaço. E se ela bater o pé e falar que não vai acontecer tal coisa, não vai acontecer, irmão. Se ela falar não vai fazer, não faz. Não vai comprar e não compra. Ponto. Então é assim, não tem jeito. Então, eu me expressei mal quando eu falei que eu mandei ela passar caminho. Falei errado, gente. Então não foi um ato machista, porque não tem nem como eu ser machista. O dia que eu for machista aqui dentro dessa casa, minha esposa quebrou uma madeira na minha cabeça. Não existe essa. Aqui não tem vez pra ser machista aqui dentro de casa. Então foi isso. Então eu vi alguém comentando: Kleber, você foi machista. Não, não fui machista. Só foi um equívoco. Eu falei mal e me expressei mal, porque dentro de uma realidade não tem nem como eu ser machista aqui dentro de casa. Quem mais manda aqui é a minha mulher. Então eu me equivoquei. E se em algum momento essa fala ofendeu alguém, mexeu com o coração de alguém, eu peço perdão em nome de Jesus. Não era a minha ideia. E eu sou aqui uma pessoa muito da inclusão. Sou contra a xenofobia, machismo, racismo e todos os ismos possíveis aí, né? E preconceitos contra os deficientes. Então, eu sou muito da inclusão. Ah, por ser um mestre em ciência da religião, por, ser um camarada que veio da periferia, eu sei o quanto que o pobre, o deficiente, o nordestino, sabe, a mulher sofre, o quanto que ela sofre. Então, Deus me livre em ser machista. Então, mas se em algum momento a minha fala do meu último vídeo te ofendeu, eu peço perdão pra você. Em nome do Senhor Jesus. A minha intenção não era ofender nem minha esposa e nem ninguém. Aliás, o dia que eu for né, minha esposa quebra um pedaço de pau na minha cabeça. Mas se eu ofender alguém aqui do meu canal que assistiu meu vídeo e se sentiu ofendido, peço perdão no nome de Jesus. Dito isso, né? Então vamos lá. Dito isso, vamos responder algumas perguntas. Eu abri um WhatsApp, um grupo do WhatsApp, só para colocar as perguntas que me mandam. E aí a gente vai tentando destrinchar, tá? Vamos ver se a gente tenta entender aqui. É, deixa eu ver aqui se. Eu acho que teve uma pessoa que explicou, perguntou sobre a confissão de fé. No outro vídeo eu respondi. Ah, Aí a pessoa perguntou aqui: Kleber, o que é determinar ou ortogar a autoridade eclesiástica? Isso é, o que determina a autoridade espiritual de um ancião ou um pastor, além dos ritos e de apresentação da unção?
Boa pergunta. O que dá autoridade, dependendo do modelo eclesiástico, o que dá autoridade para um líder religioso, um pastor, um ancião, um cooperador, é a própria igreja, é o Espírito Santo, sim, mas é a própria igreja, porque a igreja, na comunhão, fala assim: não, você é líder sobre nós. É ela que diz isso. O dia que uma comunidade sai falando, você não manda mais a gente cansou da, 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 da sua escravidão, cansamos do jeito que você maltrata a gente chega. Na Assembleia de Deus acontece muito isso. Quando a igreja vê que o pastor está abusando do poder dele, a igreja manda parar, fala: chega, acabou, tchau, manda ele embora. E aí vem o outro pastor, né? Eu vi isso na minha frente, eu vi isso acontecer na minha frente, né? Quando passei um tempo na Assembleia de Deus, teve esse processo aí. O pastor lá estava maltratando da igreja, a igreja não aceitou mais ele, não aceita mais ele. Tá acontecendo muito isso também na congregação, né? Dependendo do que você faz, antigamente as pessoas humilhavam, xingavam em cima do púlpito, mandava a pessoa calar a boca em cima do púlpito, como eu vi isso várias vezes, e ninguém falava nada. Hoje em dia a igreja não aceita mais, né? Uma coisa é você ter uma autoridade eclesiástica, uma autoridade espiritual, ortogada pelo Espírito Santo e ortogada pela própria igreja, pela própria comunidade na comunhão. Outra coisa é você abusar do poder, né? Você abusar do poder. Eu conheço um casal e essa irmã tava lá ajudando na cozinha e aqui na região aqui perto. E aí o ancião entrou bravo ela contou que o ancião entrou bravo na, na cozinha e falou: quem é que deu ordem para usar prato tal lá na alimentação? Falou um negócio lá. Ou não, era uma jarra tal. Aí eu falei: não, tava aí, nós usamos. Ah, mas eu não autorizei. E brigou lá e pegou até um copo, jogou no chão. E eu falei: isso já é abuso de poder, né? A pessoa entrar dentro de uma cozinha de irmãs, gritando. Ah, mas ele é ancião. Não tem esse poder. Ele não tem esse poder de gritar com ninguém. Então, isso já não é poder eclesiástico, isso é abuso de poder, né? Isso é uma outra coisa. Agora, a autoridade eclesiástica, um líder eclesiástico, ele tem que ser respeitado. Vou dar um exemplo. A minha comum, meu ancião é o João Ramalhoso e o cooperador Mão Rogério. Eles são as autoridades eclesiásticas. Na denominação Congressão Brasil, na minha comum, quem manda é eles. Eles que determinam o que deve fazer e o que não deve fazer. E se eu estou lá, eu devo obedecer. Dentro da medida que eles estão obedecendo a palavra de Deus, o evangelho, e sendo amorosos e me respeitando, eu respeito eles sim também. Ai de mim se eu não me respeitar. Na verdade, eu estaria pecando para Deus, querendo bater de frente, falar. Não, não é assim que funciona. Você tem que ter um respeito. Desde que eles estão te respeitando, você respeita também. Funciona assim, tá bom? Então, existe uma autoridade eclesiástica. Quem te dá essa autoridade? É o Espírito Santo, através de muita oração, né? E é apresentado o irmão, que devia ser assim. Hoje em dia não é mais, né? Muita gente é apresentado porque é parente de fulano, parente de ciclano. Não devia ser assim, devia ser apresentado em oração. E a própria igreja sentir comunhão, falar: não aceitamos esse camarada, não aceitamos ele como irmão do ministério. Se a igreja também não sentir comunhão, irmão, não vai. Tem uma comum aqui perto que eu não vou falar o nome para não denegrir a imagem da igreja. Mas levantaram, eu lembro hoje, levantaram o irmão lá, né? Tiraram um irmão que era muito top e colocaram o outro lá. A igreja não aceitou, irmão. Ponto. A igreja não aceita. Você pode falar o que for, colocar outro lá, não aceita. A igreja não vai. Entendeu? Então, hoje em dia, eu acho que tem que ser muito bem pensada essa indicação de nomes pro ministério. Porque dependendo do que você indica, você mata a igreja. E dependendo do que você indica, você levanta, alavanca a igreja, aquela comunidade em volta. Porque o irmão é carismático, o irmão é amado de todos, todo mundo gosta dele, ele tem comunhão com todos, sabe? Tem bom testemunho, ele tem a luz de Deus, tem sabedoria de Deus, então ele faz a coisa acontecer. Dependendo do irmão, o irmão é grosso, mal educado, não tem comunhão com ninguém, é arrogante, a igreja não fecha com ele. Simplesmente assim. Entendeu? Aí tem irmão que é arrogante, soberbo e acha: por que a igreja não gosta de mim? Lógico que não gosta de você. Você é chato e pedante, ninguém vai gostar de você mesmo, não. Ah, por que aquele cooperador, todo mundo gosta dele? Vai lá conversar com ele. É amoroso, humilde. Vou dar um exemplo. Eu conheço um cooperador que eu gosto muito, que é o Joãozinho do Aracaré, lá em Itaquá. Vai conversar com ele, ele te salda, tira foto com você, te abraça. Defeito ele pode ter. Todo mundo tem. Mas ele é sempre humilde, amoroso. Por isso que tá tantos anos no ministério.
Eu ainda acho que ele devia ir para cooperador, panseão, mas tudo bem, é uma humilde opinião minha. Mas ele tá lá, mas é humilde, é educado. Você vai lá na comum dele, te trata bem, educado. Assim, por que, que toda igreja gosta dele? Porque ele é amado de todos. Eu lembro que ele até brincou, viu eu e minha esposa. E minha esposa saudou ele e o Monjó falou: olha pra mim, ô Clebinho, posso dar um abraço à sua esposa? Eu falei, pode, fica à vontade. Ele abraçou, com saudade que ele tinha, conhecia ela. Isso é amor, isso é educação, isso é simpatia, isso é ser carismático, entendeu? Então é nesse sentido. Então, o que eu sempre digo que Ortoga, a autoridade para um pregador é o Espírito Santo, é comunhão, é o ministério e o Espírito Santo, mas também a igreja. A igreja tem que sentir comunhão com o irmão. Tem que sentir alegria. Foi esse camarada é de Deus. Não, ele é de Deus. E quando a igreja percebe que você é de Deus, ela te respeita. Ela sabe que você tem uma autoridade. Ela sabe que quando você fala, ó, vai acontecer tal coisa, vai acontecer. Tem uma autoridade sobre você. Ela vê que você tem uma autoridade. Autoridade não é abusar do poder. Isso não é autoridade, isso é abuso. A autoridade do Espírito Santo é você tratar até com amor, mas falar de tal forma que a pessoa entendeu. Não, o que ele está pedindo é uma ordem. Ele está pedindo tão amorosamente que eu vou fazer. Ele pediu de forma tão educada que eu vou fazer. É isso, é assim que um líder religioso se comporta dentro de uma igreja. Tá bom? Então, eu acredito que essa, no geral, respondi. Aí fala assim: existe um ministério autoproclamado? Por exemplo, eu não tenho um ministério, mas vou para uma ilha e encontro uma civilização que desconhece o evangelho. Poderia eu me auto-intitular do ministério? Olha, essa pergunta é uma pergunta difícil. Boa pergunta, boa conjectura. Eu poderia me auto. Vamos supor, se você for para uma ilha sozinha, pregou o evangelho, você gastou todo o seu dinheiro, você que gastou seus usos, sua grana, você gastou tudo pra você ir lá naquela ilha para pregar o evangelho lá. Você tá sozinho ali, você começou um projeto ali, é você o líder ali. E na verdade não é que você tá se autoproclamando, é o Espírito Santo que tá dando uma situação que você ali é o líder. Não tem ninguém. O que você pode fazer se você pertence a uma igreja, você fazer todo o trabalho missionário e depois entregar para os líderes. Falar, agora cuida da igreja aí, que o meu papel aqui foi feito. Pode fazer isso também. Em vez de você se auto dizer, eu sou o líder e tal. Você pode fazer isso. Agora, se não tem, vamos supor uma situação hipotética. Não tem igreja nenhuma, você não pertence a igreja nenhuma. Você chegou no local, pregou o evangelho, está reunindo um povo ali, você é o líder da igreja. Você é o líder, você é o que se apresenta ali na frente de todos. Ponto. Não tem muito o que fazer. Tá bom? Mas a pergunta é muito boa. Boa conjectura. Outro irmão perguntou: irmão, acha que, que os continuistas dos dons devem casar com pessoa que é sensacionista? Ou o que o irmão acha? Boa pergunta também. Não vejo problema nenhum. Vai dar um certo conflito, tá? Porque assim, o que é o continuista e o sensacionista? Para quem não sabe, o continuista é aquele que crê que os dons continuam agindo nos tempos atuais, na igreja. Os dons são distribuídos na igreja, dom de profecia, visão, revelação. E o sensacionista é aqueles que acreditam que os dons cessaram quando o cânon fechou. Quando o cânon bíblico fechou, aí os dons cessaram porque Deus não precisava mais distribuir os seus dons. Apesar que há umas variações dos sensacionistas. Tem sensacionistas que diz que alguns dons ainda permanecem. Mas aí depende muito de como esse sensacionista se posiciona. Casar, o que importa pra casar é amor. Se você ama, não vejo problema. O amor supera tudo. Por quê? Porque o amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se não suporta você que é sensacionista, então não é amor. Se não suporta você que é continuista, também não é amor. Não é amor. O amor, ele transcende essas barreiras, essas coisas, picuinhas doutrinárias, essas diferenças doutrinárias. O amor supera, ele transcende a isso. Então, tendo amor e respeito, tá tudo certo. Tá bom? Eu não vejo problema. Vai dar um pouquinho de conflito em algum momento, né? No embate de tomada de decisão, porque tem um que fala, eu sonhei que Deus me revelou tal coisa. Aí o outro fala, mas isso aí pode ser coisa da sua cabeça. Então, vai dar um certo conflito. Mas o respeito e o amor vai superar tudo isso.
Quem ama e respeita, tá tudo certo. Tá bom? O evangelho é universal. O Rod perguntou: o evangelho é universal e para todos. Partindo do pressuposto que as instituições religiosas deveriam seguir o evangelho à risca, por que não existe a única religião? Então, a mensagem do evangelho é para todos. Sim, Roger, a mensagem do evangelho é para todos. Aí falou: partindo do pressuposto que as instituições religiosas deveriam seguir o evangelho, por que não existe uma única religião? Porque sempre vai cair, nós vamos estar diante de uma barreira chamada hermenêutica. Porque o sagrado ele se manifesta na nossa presença. Mas como que eu interpreto esse sagrado? Aí vai variar. Então cada igreja vai interpretar. Dentro do catolicismo tem vários meios de interpretar. Dentro do catolicismo tem um católico radical. Tem o católico radical lá dentro. Tem o... Dentro dos ortodoxos também. Dentro do mundo evangélico tem os neopentecostais, tem os pentecostais, tem os reformados, né, que são os tradicionais. E assim por diante. Então, essa experiência ela sempre será subjetiva. Por isso que há tanta religião no mundo. Porque o sagrado se manifesta e cada um tenta interpretar esse sagrado de uma forma. É sempre uma questão de hermenêutica, de interpretar a realidade. Fazendo irmão Kleber, como anda a confissão de fé? Boa pergunta. Eu não mexi. Desde que fizeram aquela carta, eu não entendi. Aquela carta foi lá e me atingiu. Ninguém ligou pra mim, ninguém me defendeu, ninguém se posicionou. E quando pegaram o meu nome, uma carta da congregação, pegou meu nome e falou que eu não a representava, então eu não mexi mais na carta. Essa carta também estava lá no Brás, ela foi bloqueada, né? Chegou lá, o Brás não aceitou essa confissão de fé, né? A confissão de fé ela não aceitou. De alguma forma chegou na minha mão. Eu conversei com um dos anciãos que estava produzindo essa confissão de fé. Eu falei: vou ajudar, vou produzir, vou corrigir, que tinha muita coisa errada, muita groselha. Quem escreveu não soube escrever. E eu ia corrigir. Mas depois que fizeram aquela carta lá me atingindo, falando o meu nome, que eu não representava e tudo mais, eu larguei de mão e da minha parte, enquanto ninguém vinha aqui, irmão Kleber, ajuda a gente, pede, porque aí eu não vou fazer, eu tava lá ajudando de bom grado, foi lá e me arrebentaram no meio, então da minha parte eu fiquei em paz, né? Eu não cacei sarna pra se coçar, como diz os antigos. Mas tá tudo na mão de Deus, né? Um dia eles tomam uma decisão aí do como que eles vão fazer essa confissão de fé. Ao meu ver, se você fazer uma confissão de fé e com pessoas que não tem nada de conhecimento teológico e alguém da internet souber, vai detonar. Se você fazer uma confissão de fé, você pagar para alguém escrever para você e alguém descobrir isso, também vai acabar com a igreja. Então, eu acho que tem que ser um pouco mais humilde e falar assim, ó, vamos escrever uma confissão de fé, irmão Kleber, irmão fulano, irmão Kleber, quem você acha que você é bom? Tem esse fulano, tem esse ciclano. A gente fazer uma comissão e aí a gente desenvolver uma confissão de fé. A gente tem estrutura, tecnologia, tem dinheiro para isso, tá? E ia fazer uma bela de uma confissão de fé, tá bom? Estruturada, nem que demorasse 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, mas ia sair uma boa confissão de fé, tá? Uma boa confissão de fé, né? Com pessoas capacitadas, pessoas academicamente capacitadas, teólogos de verdade, sabe? Que tem currículo Lattes, que tem, tem certificação reconhecida pelo MEC, pela CAPES, né? O órgão que cuida das pós-graduações de mestrado e doutorado. Tem gente que tem mestrado, que tem doutorado e assim por diante. Pessoas da teologia sério, gente. Né? Fanfarrão de internet. Fanfarrão de internet, não. Não vejo dessa forma. Não vai melhorar muita coisa, não. Mas da minha parte, agora eu não ponho a mão, porque depois alguém vem e fala um monte e aí eu não quero manchar meu nome. Meu nome durou muito pra gente cuidar dele. Eu não quero expor ele novamente. Mas se tiver humildade de pedir pra mim conversar comigo, não vejo problema nenhum. Eu vou. Estou aqui pra ajudar. Já falei milhões de vezes que eu estou aqui pra ajudar. Eu não sei até onde a parte que eles não entenderam isso. Já falei pra um monte de gente. Eu não sei qual é a parte que ninguém entendeu isso. Sinceridade, eu não entendo. Tem gente que ainda acha que eu sou inimigo ainda. O diabo cegou os olhos desse pessoal, porque em nenhum momento eu tô aqui pra
denegrir e acabar com a igreja, eu estou tentando ajudar, né? Se me pedirem, farei com o maior amor, o maior carinho, tá bom? Pergunta respondida. Aí o irmão Roger de novo falou: vale ressaltar a diferença entre amor e paixão. Poderia trazer os conceitos de amor para complementar a explicação da Trindade como eterno amor? Sim, boa. Aí ele escreveu conceitos filosóficos, né? Na filosofia, ainda que na filosofia a gente faz essa distinção, a Bíblia usa esses termos intercambiáveis para a mesma coisa, tá? Tem gente que tenta fazer essa diferença, mas na exegese não se usa. Mas vamos lá, amor. Nós temos o amor eros. Eros é o amor do desejo. É o amor que você. É o desejo que você tem daquilo que você não tem. Então, amor é desejo. É desejar o que você não tem, né? Se você deseja comprar um livro agora, eu queria aquele livro que vai ser lançado da Thomas Nelson Brasil. Estou desejando. É o amor daquilo que eu não tenho. Quando aquele livro estiver na minha mão, acabou o desejo. Então já não é mais amor. Já não é mais amor. O amor erótico é o desejo daquilo que você não tem. Daí a palavra eros, daí vem as palavras erótico, erotismo, né? Ainda tem um termo pejorativo sexual hoje em dia, mas na filosofia não tem essa conotação que se tem hoje em dia. Eros é sempre desejo, impulso, né? É volúpia, é saída de si, é eros. E temos também, quando você tem aquilo que você já está perto de você, você já não tem mais o eros, você tem a filia. Filia é amor de amizade. É dar valor para aquilo que você já tem. É zelar daquilo que você já tem. Então, o eros é desejo, é saída, é impulso, é volúpia. Filia é a proximidade, é trazer para próximo, é trazer para perto, é abraçar, é estar do lado, é consolar e é ser consolado. Então, é filia. Daí vem filosofia, amor, amizade da sabedoria e é tudo mais. E aí nós temos o ágape, né? A ágape era sempre uma festa, né? Era a celebração, era a alimentação que os cristãos usavam e davam o nome de ágape, festa do ágape. Amor ágape é sempre o amor de celebração, é sempre o amor de partilha, é sempre o amor de dizer que sempre cabe mais um na mesa, é sempre o amor da alimentação, da festa, do estar do lado do outro. Então, esses três amores, eles estão, de alguma forma, nós vislumbramos isso de forma filosófica, tá, gente? Vislumbramos isso na Santíssima Trindade. Eu vou continuar a parte 2, parte 3, lá no Diálogo Livre, sobre a aula da Trindade, e nós vamos chegar nesse ponto aí. Vamos chegar nesse ponto, tá bom? Dito isso, o irmão falou aqui, ó. A paz de Deus, irmão Kleber. É muito difícil uniformizar o ensino teológico, na sua opinião? Olha, deixar o uniforme. Vai ter sempre uma dificuldade, é o BMS 147. É sempre difícil, porque assim, existe uma linha doutrinária teológica, igual a nós pentecostais. E nós devemos seguir essa linha pentecostal, né? Tem a reformada, e aí cada um tem o seu segmento. Então nós temos essa dificuldade por causa dos pressupostos. Se o seu pressuposto teológico é de uma linha reformada, dificilmente você. Era o correto dialogar com outras linhas teológicas. Mas no fundo, por algumas pessoas por ser arrogante e tudo mais, é complicado. No nosso meio, nós não temos nenhum referencial teológico. Tem gente que fala, a congregação é calvinista. Não é. A congregação ela é arminiana. Também não é, porque é uma salada. Então precisava uniformizar e ter um referencial teológico. Para isso, precisa exatamente primeiro de uma confissão de fé. E na confissão de fé você escolhe o que você acredita. Aí você tem um referencial. Se você poderia perguntar para mim, Kleber, mas se a congregação se confessar arminiana, você vai ficar bravo? Não, não. Mas Kleber, você é calvinista. Sim, não quer dizer alguma coisa? Não. Ficaria bravo, não. Até ajudaria na confissão de fé a escrever isso. Não vejo problema, gente.
Desde que você se posicione e acredite em algo, não vejo problema nenhum. A ideia do teólogo é ajudar a igreja, não é pôr pedra de tropeço, tá bom? Então, mas é difícil manter uma teologia uniforme, porque cada um tem um parecer, né, técnico e tal. Por isso que ele fala, teólogo tal, Kleber discorda de você. Sim, se ele for um teólogo sério, ele discorda de mim, tá tudo certo. E teologicamente também discorda dele, tá tudo certo. Ninguém vai brigar, ninguém vai xingar, sabe? A gente não vai fazer isso, tá bom? Evitar contendas. Pois bem, é, próxima pergunta. A pessoa escreveu assim: A paz de Deus, irmão Kleber. A paz de Deus, meu irmão. Amém. Sei que o vídeo não se trata do assunto que vou perguntar, porém acho melhor comentar no último vídeo postado, pois acho que tenho mais chance de ter resposta. KKK. Glória a Deus, está sendo respondido agora. Tenho uma dúvida em relação a Mateus capítulo 18, 21. O que parece na resposta que o Senhor Jesus dá para Pedro sobre o perdão 70 vezes 7 é que seria o perdão sobre erros na conduta cristã e não com problemas pessoais. Vi em algumas traduções que o termo pecar é contra ti, não aparece nos manuscritos mais antigos. Olha, mesmo que não apareça nos manuscritos mais antigos, eu não vejo. Eu acho que o perdão ali 70 vezes 7 não era só questões de condutas cristãs, era perdão, esses pecados cotidianos. Se eu brigar com meu irmão é pecado. E a pessoa que fez essa pergunta para Jesus tinha essa consciência. A pergunta está girando em torno disso. Porque todo mundo sabe que no decorrer do dia você peca direto. Não é uma questão de conduta cristã, porque no contexto Jesus está falando para os judeus. Então ele fala, como que eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Porque convive com uma pessoa o dia inteiro. Em algum momento você vai brigar com ela. Em algum momento você vai falar alguma coisa que ela não concorda, e vai ficar aquele clima. Você vai acabar ofendendo, falando coisas que ofendem. Gente, vai por mim. Eu trabalhei ao longo da minha vida em algumas empresas. Eu trabalhei em metalúrgica. Convive um dia inteiro com os peão. Uma hora ou outra você briga. Ah, mas é porque é peão. Não, eu trabalhei o dia inteiro dentro de 3 instituições bancárias. E em algum momento você vai brigar com alguém. Não tem jeito. Por mais que você seja uma boa pessoa, educada, simpática, gente, em algum momento você briga. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: é, o que eu posso dizer é o seguinte: 70 vezes 7, você tem que perdoar e ser perdoado. Você tem que pedir perdão. A vida nossa é assim. Você tem que perdoar e ser perdoado. E aproveitar os momentos da vida, porque a vida ela passa tão rápido quando você vai ver. Pergunta que quer calar. Você deu tempo de pedir perdão? Você conseguiu ter tempo de pedir perdão? Eu contei esses dias em algum lugar, não lembro onde. Eu falei que minha mãe. Eu fui lá pedir perdão pra minha mãe. Ô mãe, eu não sei se eu fui um mau filho, não fui um filho fiel, um filho educado. Eu vim pedir perdão pra senhora. E ela falou, filho, você nunca fez nada, você me deu orgulho, mas por qualquer coisa tá perdoado. Passou algum tempo, ela perdeu a mente por causa do Alzheimer. E nunca mais falei com a minha mãe direito. Aquela pessoa já não era mais a minha mãe. E depois ela veio a falecer. A pergunta que não quer calar, dá tempo de pedir perdão? Tem pessoas que eu queria pedir perdão ao longo da minha vida que eu não a vi mais. Se eu ver, eu peço perdão. E se possível, for ainda ajoelho na frente dele. Ou dela. Ó, vim aqui te pedir perdão em nome de Jesus. Eu acho que é magnífico pedir perdão e ser perdoado. É. Não tem. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Quantas vezes eu devo pedir perdão? 70 vezes 7. A gente é cristão, gente. A gente é luz do mundo, sal da terra. Você tem que pedir perdão. Você foi perdoado de um grande pecado. Pecado adâmico. Você tem que retribuir isso para o outro. De alguma forma. De alguma forma. Pois bem. Vamos ver aqui. O Ednilson perguntou. É, Kleber, eu posso batizar uma pessoa que evangelizei e creio em Jesus Cristo mesmo sem ministério? Olha, se você pertence a uma igreja, você pertence a uma igreja e essa pessoa quer frequentar a igreja que você pertence, você pregou o evangelho para ela, ela creu, aí teoricamente você tem que levar ela na igreja que ela quer. Ah, eu quero ir na sua igreja. Você leva ela, eu sou da congregação, leva ela lá. E ela lá vai ser batizada pelo ministério de lá.
Entendeu? Agora, se você não pertencesse a igreja nenhuma, pregou o evangelho, tá num local, igual o outro perguntou agora há pouco, tá numa ilha sozinha, vai lá no mar e batiza o camarada. Agora, a grande questão é, você é pertencente a uma denominação? Sim. Então tem um rito, tem uma política social que você pertence a ela. Ponto. Ponto. Entendeu? E aí também vai da escolha da pessoa. Um dia eu preguei o evangelho, eu era pertencente à condição. Eu preguei o evangelho para um amigo meu chamado Romário. E pior que ele parecia o Romário mesmo. Ah, E eu preguei o evangelho para ele. Lembro como hoje. E o Romário não quis ir para a congregação. O Romário quis ir para a Assembleia de Deus. Começou a frequentar a Assembleia de Deus e batizou na Assembleia de Deus. Eu vou brigar? Não. Importante que ele creu no evangelho. Importante que ele largou os pecados dele e creu em Jesus de Nazaré. É nesse sentido. Tá bom? Então, não. Eu diria que você pregou o evangelho para alguém, se você pertence a uma igreja e essa pessoa quer frequentar a igreja que você pertence, aí você tem que falar com o ministério da sua igreja e eles vão batizar. Tá bom? O Rodrigo escreveu: um amigo e irmão em Cristo sofreu preconceitos até se batizar na instituição. Não considerava o irmão, apesar dele ser batizado. Eu acho isso muito errado. É um preconceito que a gente tem que estar extirpando do nosso meio, tá? Extirpando do nosso meio. Eu acho que a gente tinha que rejeitar isso, esses preconceitos e forçar a pessoa a se batizar na igreja. Ah, mas o fulano disse que ainda a doutrina. Ele falou uma coisa. Ele falar, quem tem boca fala o que quer. O documento oficial o que consta, gente, o que importa não é o que fulano diz. O que importa é o documento da igreja. O documento da igreja está falando que não existe mais uma necessidade da pessoa se batizar. Tá bom? É esse que é o problema. Só que o grande conflito que nós estamos tendo é que o documento está dizendo uma coisa e aí fulano vem na internet e fala outra. E aí tá tendo esse conflito. Devia parar, a gente tem que se combinar. Eu tenho que, quando nós escrevemos uma carta, uma circular, você tem que ler ela com atenção, porque agora aquela circular, ela é o teu referencial. Você fala a partir dela. Você fala a partir dela. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, os novos obreiros aí que está sendo levantado agora, cooperador de jovens e tal, que está sendo levantado, diácono, cooperador oficial. Você está lendo uma circular. A circular está dizendo uma coisa. Você não pode contrariar o que está na circular. Entendeu? Não foi te dar esse direito. Entendeu? Não pode contrariar. Não, a circular é essa, mas eu penso diferente. Não pode. O teu referencial é aquele. Né? Eu ainda acho que quando uma pessoa se contraria o que está na circular, ele não devia estar nem no ministério. Ele não devia estar nem no ministério. Porque tá jogando contra. É a mesma coisa que você tá num time e você pegar a bola e jogar contra o nosso gol. Fica difícil, né? Então, nesse sentido, eu diria que, o referencial é a circular. Mas fulano disse, fulano falou errado. Fulano falou sem autoridade nenhuma. Tá? Então é nesse sentido. Eu ainda prefiro seguir o que tá na circular. Tá? Porque alguém escreveu. Todo mundo, os irmãos mais velhos leram e aprovaram. Ou se leram e aprovaram, por que eu tenho que seguir o que o ciclano disse? Não dá, né, gente? O que está na circular. Circular falou que não é mais obrigatório ter o batizado. A questão também do pecado de morte também falou. O pecado de morte o pecado de morte. Lá na circular tá falando que o, o ato sexual lá, a fornicação, não é pecado de morte. Está falando também que pecado de morte é blasfêmia contra o Espírito Santo. E está falando que o pecado de morte é você negar a fé, apostatar da fé. Bom, se a circular tá dizendo isso, mas ciclano disse que ainda. Não liga pro que o ciclano tá dizendo. Ciclano tá errado, porque tem uma circular, tem um documento. Ele tá indo contra o documento. Então, eu prefiro ainda seguir o que tá na circular. Eu pertenço a uma denominação. Então ela tem regras. E aquelas regras a gente tem que tentar, pelo dentro da medida do possível, obedecer. O dia que eu não querer mais obedecer, eu pego a minha malinha e vazo. Ponto. Não tem. E sem briga nenhuma, tranquilo. Sem brigar com ninguém. Sabe, essas coisas que eu fico impressionado. Então, sabe, algumas regras têm que ser obedecidas, senão vira anarquia. E eu sou contra todo tipo de anarquia. Sou contra. Eu acho que as regras, às vezes, para controlar esse lado
animalesco nosso. Acho que as regras, as leis, elas direcionam a nossa conduta. Tá bom? Pois bem, então vamos lá. Irmão, tenho uma dúvida, né? O Thomas diz: irmão, tenho uma dúvida. Ele falou isso há 5 meses atrás num comentário. Quando Jesus diz que seremos como os anjos, no caso sem o corpo material, isso não contradiz a ressurreição corporal? No fim teremos corpos ou não? Teremos o corpo, porém não seremos capazes de nos reproduzirmos? E no caso dos anjos foram só uma analogia ou seremos espíritos? Boa pergunta. Quando Jesus disse que seremos semelhantes aos anjos, o contexto está explicando que não se casam e não se dão em casamento. Ou seja, os anjos são espíritos puros, eles não têm, eles não são assexuados, eles não têm órgãos genitais, então eles não reproduzem, eles não fazem atos sexuais. Então, por isso que essa fala de Jesus contraria aquela ideia, aquela teoria maluca de que os anjos vieram e se deitaram com a filha dos homens e veio os gigantes. Jesus diz que nós, no dia escatológico, não vamos precisar mais reproduzir. Não vamos precisar mais. Não vamos. É nesse sentido, mas ele perguntou: nós teremos corpos? Sim, nós teremos corpos. A ideia que Jesus tem é ressuscitar o nosso corpo. Esse negócio, porque o que importa é a alma. Não, Jesus tem um valor muito grande para o nosso corpo. A trombeta vai soar, o que vai ressuscitar é o nosso corpo. Porque o homem, ele é uma unidade indissociável. O que faz Kleber ser Kleber é corpo de Kleber, rosto de Kleber, personalidade de Kleber, consciência de Kleber. Então, se só levanta o espírito do Kleber, a alminha, a fantasminha do Kleber, e no corpo não levanta, aquela alminha não é nada. Ela não tem identidade, não é nada. O que é a identidade de Kleber? O corpo de Kleber. O que dá identidade pro Kleber é o corpo de Kleber. Ponto. Então, quem que Jesus quer ressuscitar? O corpo do Kleber. É nesse sentido. Tá bom? E assim por diante. O Kleber, da Maria, do Juquinha e assim por diante. Corpo é de suma importância. Mas quando Jesus disse que seremos semelhantes aos anjos, porque não casaremos. Não precisamos mais casar, reproduzir e assim por diante. Nossa, 40 minutos. Vou responder mais 2 perguntas. A paz de Deus, a paz de Cristo, meu irmão. Sou do Rio de Janeiro, fui músico na CCB por mais de 30 anos e há 5 meses eu e minha família estamos congregando na Presbiteriana. E ao manifestarmos ao pastor sobre o nosso desejo de nos tornar membro, ele nos explicou que não havia necessidade de nos rebatizar, pois já fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com arrependimento e fé. Fomos muito bem recebidos e estamos fazendo parte da obra social e estamos muito felizes. Meu irmão, é o Defesa do Evangelho 1983. O que eu posso dizer para você? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus prospere o teu caminho da tua família. Eu desejo só o melhor para você. E se esse pastor recebeu vocês bem e reconheceu o seu batismo, que era da CCB, esse é pastor de verdade. Esse é top. Manda o nome dele que eu falo o nome dele aqui, elogiando ele. Isso é pastor presbiteriano top. Isso é pastor. Que ele sabe que aquilo que está lá no Supremo Concílio que foi definido, aquilo é uma baita de uma heresia. Parabéns para ele. Se ele está fazendo isso, parabéns para ele. Deus abençoe a vida dele. Baita de um pastor presbiteriano. Porque o próprio Dr. Nicodemos, que é um dos líderes da presbiteriana, disse que o batismo da CCB, ele é trinitário. Se é trinitário, gente, é cristão. Se é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é cristão. Mas batizei em nome de Jesus. É redundância. É só um erro de redundância. Tá? É só isso. Mas não há nada de errado no batismo. O batismo tá tudo certo. Por imersão, tudo certinho, tudo bonitinho. E ele reconheceu o batismo desse casal. Entendeu? E eles ainda estão ajudando na missão social lá. Parabéns. O que eu posso dizer para você? Deus que te abençoe, Deus te guarde, prospere teus caminhos. É correto buscar a palavra para casar ou confirmação? Então, eu diria que não. Por quê? Gente, a palavra de Deus, ela é exposta a partir em cima do púlpito, exposição da palavra de Deus, é para fortificar o fiel, e santificá-lo e fortificá-lo e enchê-lo de poder do Espírito Santo no corpo de Cristo, que é a igreja.
A palavra não é um oráculo. Ah, vem aqui que eu vou definir. Ah, eu posso comer abacaxi? Sim ou não? Não é o que fazia lá entre os gregos, que ia lá no oráculo de Delfos e uma mulher drogada usava um monte de droga lá, ficava doidona e falava lá no ouvido da pessoa que ia acontecer com a pessoa. Tá? Não é isso, tá? Não é isso, não é isso. Ah, aí os antigos iam consultar os adivinhos, né? Vou para a guerra ou não vou? Se eu for para a guerra, eu vou morrer ou eu volto vivo? Não é isso. Pregação da palavra para expor e fazer com que o evangelho seja fortificado em você até o ponto que Cristo seja é, desenhado, erigido dentro de você. Cristo, o Paulo vai usar a metáfora que é a imagem de Jesus dentro de você. Ou seja, a palavra de Deus vai fazer você se parecer muito mais com Cristo e muito menos com o diabo. Essa é a força da palavra. Tá? Pode acontecer isso, ponto. Essa é a pregação da palavra, essa é a função da palavra. Por isso que nós congregamos. Primeiro, nós congregamos para adorar. Você vai lá no culto para oferecer um culto de adoração, de louvor. E depois, Deus vai mandar sua palavra e vai nos fortificar na fé. Ponto. No pentecostalismo, pode acontecer do pregador, pelo poder do Espírito Santo, ser usado na profecia, ou ele ter uma visão e falar: esse casamento é de Deus, esse casamento não é de Deus. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer. Tá bom? No pentecostalismo, isso para nós é normal. Mas isso não pode ser corriqueiro. Isso não pode ser virar mania. Vou naquela igreja porque o profeta é profeta e vai pregar minha vida. Não pode ser isso. Você tem que ir na igreja primeiro para adorar a Deus e saber que aquele pregador vai expor o texto bíblico que ele leu. Eu fico indignado quando eu vou no culto nosso, da nossa comum não, das nossas igrejas, e a pessoa não expõe. A pessoa lê o texto e não expõe o texto. É só explicar o texto, gente. Depois quiser profetizar, pregar, pular, sapatear. Mas explica o texto. Só explica o texto. Então é nesse sentido. Então, a gente precisa melhorar nisso. Os pregadores aprenderem a explicar o texto. E hoje, gente, tem tanta ferramenta para você aprender a explicar o texto. Tem tanta coisa. Eu diria que se você não explica o texto, é por preguiça. É preguiça. Tá bom? É isso. Então é correto buscar a palavra para casar? Eu diria que não é correto. Não é bom fazer isso. Ao longo da congregação, teve o costume, né? De se fazer isso. Mas eu não vejo, teologicamente, isso possível, sabe? Ficar buscando oráculo, a palavra não é um oráculo, né? E aí nesse sentido, tá bom? Dito mais isso, ó, já vai dar 50 minutos. Não gosto de vídeos longos. Depois eu faço mais perguntas e vou respondendo. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha, se inscreva no canal, deixa seu comentário positivo, tá bom? E segue o canal. Se quiser ser membro do canal, ajuda financeiramente o canal. E eu quero agradecer aqui que os vídeos estão tendo bastante visualização. Deus abençoe a vida de cada um, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um. Deus guarde, prospere. Hashtag rumo a 50 mil manos. Se nós não chegar a 50 mil manos esse ano, mas pelo menos, gente, vamos chegar aos 6 mil, né? Vamos chegar aos 6 mil. Tá difícil, né? Tá difícil. Nós estamos em setembro, ó. Esse mês é meu aniversário. Dá de presentes pra mim. Vamos chegar a 6 mil no meu aniversário. Dá esse presente aí pra mim. Tá bom? Deus abençoe vocês. Hashtag rumo a 50 mil manos. Querendo Deus. Amém.